Eu sou o pastor Dejalan Ramos e quero, nesta oportunidade, ler um texto bíblico, Provérbios capítulo 15, versículo 16 e 17. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Nós queremos falar um pouco sobre o abuso físico e emocional do casamento. É um dos assuntos hoje muito presente, né? A violência doméstica está presente hoje de uma forma muito intensa. A cada 9 segundos uma mulher é agredida, 95% das vítimas de violência doméstica são mulheres e os dados têm confirmado isso. Segundo algumas pesquisas, em pelo menos uma vez em 50% de todos os casamentos ocorrerá violência. Quando se fala de abuso no casamento, reações violentas no casamento, são várias maneiras que esse abuso ele pode acontecer. Por exemplo, existe o abuso físico. O abuso físico, que talvez seja uma das formas mais conhecidas, é quando há, por exemplo, surra, mordida, estrangulamento, agarramento, pancada, pontapé, puxão de cabelo, soco, empurrão, controle, arranhão, sacudida, bofetada, braços torcidos, às vezes até o uso de armas, espancamento, sufocamento. Às vezes o abuso físico então se manifesta dessas diferentes formas. Existe também o abuso de poder. O abuso de poder ele se manifesta de diferentes maneiras e pode ser um instrumento também de abuso. Quando, por exemplo, o homem nega à esposa as necessidades mais básicas como comida, repouso, ou ela pode ter o direito, às vezes, de privacidade negado. Né? Nesse tipo de abuso, o homem então estabelece os deveres da mulher. Existe também outra forma de abuso, é a perseguição. A perseguição é semelhante à espionagem. O perseguidor persegue a sua vítima em atividades ou enquanto está enviando mensagens. A ideia é que ele não confia nela e é normalmente insanamente ciumento. Se não posso tê-la, ninguém pode tê-la. A maioria das pessoas, então, às vezes, nesse momento, praticam essa forma de abuso que é a perseguição. E não acontece apenas em situações de separação ou divórcio, às vezes acontece também dentro do âmbito do casamento e até dentro do âmbito do casamento cristão. Outra forma de abuso também que acontece é o abuso emocional. O abuso emocional é quando o homem deixa a autoestima da mulher lá embaixo e faz com que se sinta mal consigo mesma. Ele pode xingá-la, ele pode tentar fazê-la pensar que ela é louca, ele às vezes brinca com a memória dela. Seu comportamento normalmente ele é controlador, talvez até ao ponto de não permitir que ela tenha amigos. Outra forma também de abuso são as ameaças. Algumas vezes o homem ameaça a sua companheira dizendo que vai terminar o relacionamento. Às vezes ele diz: você é muito sortuda de me ter. Declara: você vai descobrir o que é a pior coisa do mundo, que é viver sem mim. Nesse momento, então, está havendo uma ameaça, que é uma forma também de abuso. Existe também o abuso econômico. É quando o abusador ele tenta manter a sua esposa longe de conseguir ou manter um trabalho. Ele geralmente leva ela a ser extremamente dependente dele, a implorar dinheiro para ele. Ele então às vezes dá uma mesada, fazendo conta inclusive de cada centavo que ela vai gastar. Né? Esse é o abuso econômico. Existe também o abuso financeiro, que difere do abuso econômico. Às vezes, esse abuso financeiro é realizado por um homem normalmente essa prática é tipicamente masculina, né? Situações que o homem usa o cartão de crédito da mulher para comprar objetos pessoais. Isso então caracteriza um abuso financeiro. Há também a intimidação, quando o homem intimida sua esposa a ponto de ser comportamento abusivo. Ele coloca medo nela usando olhar, atitudes, gesto, voz alta, maldições
e contínuas discussões, né? É a intimidação. Ele logo aprende exatamente o que ele deseja ouvir para que ela possa apaziguar e consentir com ele. Há também a violação de propriedade. Nesse caso, inclui comportamentos como perfurar paredes, quebrar pertences, destruir bens. O homem, então, nesse caso, age com extrema raiva. Eles jogam objetos, às vezes, pela janela. Ele viola bens ou propriedades da mulher, né? Coisas, às vezes, até pessoais. Às vezes até abusa de bichos de estimação, quebra portas, enfim, violação de propriedade. Outra forma também de abuso é o abuso de conhecimento. O abuso de conhecimento, o homem nesse caso, ele tem um determinado conhecimento, ele lê, por exemplo, um livro de TPM e diz, olha, nós poderíamos viver melhor se você não tivesse essas crises, né, de TPM. Se não fosse a sua TPM, nós viveríamos melhor. E joga toda a culpa nela. Nesse momento ele demonstra o conhecimento que ele tem da TPM, por exemplo. Né? Às vezes até usa situações que diz, olha, seu amigo fulano de tal concorda também comigo nessa área. Isso seria então o abuso de conhecimento. Existe também o abuso médico. O abuso médico é aquele em que o abusador causa ferimento na vítima e não lhe permite fazer tratamento médico. Às vezes nem os tratamentos médicos comuns. Isso é abuso médico. Há também o cavaleiro silencioso. O cavaleiro silencioso é aquele homem que usa o silêncio como uma arma. Normalmente ele paga as contas, ele vai à igreja, ele é visto pelos outros como um cristão firme, ele é contente com o trabalho, com os amigos, não parece um homem nervoso ou violento, ele nunca despreza, machuca ou destrata a sua esposa. Ela não vive com medo, mas ele utiliza o silêncio. E esse utilizar do silêncio faz muitas vezes que ela pense, o que há de errado comigo? Né? E por que ele não me ama? É o que ela pensa consigo mesma. Então, o cavaleiro silencioso ou o silêncio pode ser também uma forma de abuso. Assim como existe a agressão verbal, existe também a agressão através do silêncio. O silêncio também pode ser agressivo ou agressor. Outra forma de abuso é o isolamento. É quando o homem controla o que a esposa faz, com quem ela vê, com quem ela conversa, aonde ela vai. Esse comportamento é classificado como abuso do isolamento. Outra forma de abuso também é usar as crianças. Usar as crianças para abusar da mãe, né, com mensagens indiretas. Isso também caracteriza uma forma de abuso. Também existe a humilhação. É aquela em que o marido, o homem, utiliza certos tipos de humor, de humilhação pública, ofensa verbal. Isso caracteriza um comportamento abusivo de humilhação. Às vezes, ele até coloca a esposa para usar determinada roupa sensual, para ele desfilar ou andar com ela na rua e apresentá-la como se fosse um troféu. Então, a comida, né? Ele despreza às vezes a aparência, o conhecimento, o serviço de casa, a autodignidade, tudo isso caracteriza abuso de humilhação. Há também o abuso da responsabilidade. O abuso de responsabilidade é aquele que o marido faz a esposa sentir que tudo é responsabilidade dela. Então, tudo que acontece de errado, de ruim, é responsabilidade dela. Há também o abuso sexual. O abuso sexual, ele é caracterizado quando o homem vê a mulher ou ataca a mulher como um objeto sexual, né? Inclusive, às vezes, ele se vê no direito de interromper o sono dela, por exemplo, para fazer sexo. Ou seja, isso caracteriza o abuso sexual. Poderíamos dizer que isso é uma espécie de estupro marital. E, normalmente, essas pessoas são extremamente também ciumentas. Bem, essas são tipos de abusos que acontecem com frequência no âmbito doméstico. Um homem que abusa
Um homem que agride, normalmente ele possui baixa autoestima, ele é um conservador que acredita que na supremacia masculina, ele culpa os outros por suas ações, ele é exageradamente ciumento, ele exibe dupla personalidade, ele tem reações de estresse, ele usa o sexo como ato agressivo, ele às vezes não acredita no comportamento violento possa ter qualquer consequência negativa, ele veio de um lar violento, o seu relacionamento com a mãe às vezes era incomum, a sua personalidade é distorcida. Enfim, a mulher agredida normalmente ela apresenta as seguintes características: ela tem baixa autoestima, ela assume às vezes a culpa pelo comportamento do agressor, ela acredita em todos os mitos relacionados sobre relacionamentos agressivos, ela é normalmente conservadora a respeito da casa, acredita na unidade da família, enfim, ela tem também reações de estresse com doenças psicológicas, enfim, às vezes, em alguns casos, se apresenta como extremamente ingênua e confia nos outros. E as crianças que vêm de lares violentos são crianças que normalmente têm perda de sono. Essas crianças estão presentes em todas as esferas sociais, grupos etários, educacionais e também raciais. Normalmente essas crianças experimentam depressão, estresse, doenças psicossomáticas, são dependentes econômica e emocionalmente, têm uma definição muito insegura de si mesmo e também tem baixo autoestima. E mistura normalmente um sentimento de depressão e esperança, né? Então são abuso físico e emocional que acontece no âmbito doméstico. Isso acontece muitas vezes, infelizmente, até entre cristãos e, pasme, até às vezes entre obreiros, pessoas que são oficiais da igreja. Portanto, esse é um dos graves problemas que tem afetado a família atualmente. O abuso físico e o abuso emocional. A Bíblia nos diz, nesse texto que nós lemos, que o amor é melhor comida da hortaliça do que o boi gordo onde há o ódio. E o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Portanto, se você provém de um lar assim, que você possa rever os seus conceitos, que você possa lutar e trabalhar para que a sua família tenha paz e harmonia, pois esse é o alvo e supremo, e a Bíblia nos traz vários textos relacionados sobre a harmonia, inclusive no Salmo 128. Portanto, que você possa rever os seus conceitos se você é uma pessoa violenta e que possa também procurar ajuda se for necessário, ajuda em Deus, na sua palavra, na oração, com profissionais da área, um aconselhamento e também pessoas que têm maturidade para tratar desta questão. Que você não venha ver o abuso físico apenas como uma questão simples, mas que venha ver como uma questão que precisa de um tratamento e, acima de tudo, de uma libertação dada por Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe e que a sua palavra possa ocupar a cada dia as nossas vidas e os nossos corações. Que você possa divulgar este vídeo, compartilhar com várias famílias também da igreja que você faz parte, do círculo também de amizade. Que Deus abençoe a todos. Amém.